Bom, 44 na compra, mercado extremamente lento, o que é usual e esperado muitas vezes no mercado desse momento, mas eu acho que ainda assim é um valoroso teste de paciência, principalmente no contexto atual, que a taxa de acerto por erros infantis está alta, está bem alta. Acho que esse é um belíssimo exercício de paciência, de esperar ter contexto. Não sei se vocês conseguem perceber, mas o pouco de venda que às vezes entra no mercado também tem um pouco de facilidade em absorver. Nesse período na tarde, normalmente, né, eu deixaria aí como uma dica um volume at price de 10 minutos e outro volume at price de diário, para você saber onde estão as regiões de grande volume do dia. E aí você vê que, de fato, o mercado realmente ali no 43 teve aquele cenário adjacente, profundidade na venda incomodou, agora tiraram um pouco. Mercado forte na compra, né? Itaú, XP, enfim, de maneira interessante vindo na compra. 46 é um nível que tem um pouco de lote na venda. Note que eu tenho um ajuste a 47 e eu tenho lote na venda a 46. Mas o fluxo em si, ele é muito mais forte na compra do que na venda. E se você for observar, o mercado caiu até a região de maior volume e agora vai fazer uma inversão, né? Só que qual é o interessante? Perceba que eu consegui ver que o mercado colocou lote a 43, consegui ver que ele trouxe até 45, 45,5, e agora, se o mercado volta a 43 com fluxo de venda fraco, pode ser uma chance legal que eu não consegui ver anteriormente, até porque, se a gente for ver, a profundidade na venda foi consumida, né, 45. Você acha esse ajuste meio sem força? Dado o sentido que o mercado já passou várias vezes. Então, normalmente, assim, quando a gente vê realmente o mercado passar várias vezes um ponto que seria de importância, ele acaba realmente tendo uma menor relevância, né? Isso é habitual. Percebam que as coisas não são tão simples a ponto de se querer fazer score o tempo inteiro. Aqui no 46, o que eu estou vendo nas planilhas é que talvez muitos tentariam reagir fazendo uma score aqui, e está errado, por conta do fluxo comprador que chega lá um tanto quanto forte. Acho que vocês perceberam isso, né? Vejam que o mercado perde um pouco de volume, mas se você for ver, pelo fato de estar bem mais comprador que vendedor, não chama atenção para, putz, vai ser uma inversão. O que acontece? Eu acho que outro erro muito comum que está ocorrendo é isso. Às vezes o mercado chega numa região de ponto importante, dá uma parada, às vezes o volume está diminuído e tal, e você acha que é exaustão. Aqui, para mim, eu não vi cenário de exaustão. Na verdade, eu vejo um mercado que está lentificado. Ponto.
Pode considerar que o mercado está com volume bem reduzido, sim, sem nenhum problema, porque de fato está. Não, não entraria no 45 de forma alguma, justamente por conta disso que eu estou explicando. Seria um tanto quanto imprudente, porque o fluxo, de fato, ele é mais comprador que vendedor, inevitavelmente. Considerando que o mercado está trabalhando acima do ajuste, de fato ele é mais comprador. Acima, na verdade, abaixo, né? O ajuste está no 47. Não, não considero por isso. Eu considero, na verdade, porque de fato o que eu vejo é que quando vem as agressões de compra, elas são muito maiores do que as de venda, ela causa muito mais deslocamento. E até mesmo a tomada ali da VWAP teve muito isso. O mercado colocou lote na compra, deu profundidade, consumiu um pouco da venda e tal. Então, por conta disso, eu vejo que quando vem as agressões de compra, elas normalmente são maior em intensidade, causam deslocamento, tem uma recorrência maior. Então, por conta de tudo isso, evidentemente acaba me chamando a atenção. Percebam, no entanto, que o mercado absorve, inclusive, essas compras a 45, né? Não sei se vocês têm notado isso, mas tem uma quantidade relativamente grande de contratos sendo absorvido na compra 45. Mas tudo isso, enfim, para mim mostra que o comprador é bem forte. E, evidentemente, o vendedor renova a fila, aparece de forma passiva por aqui, mas tudo isso assim acabaria não me fortalecendo de forma alguma essa leitura que eu comentei de poxa, tentaria uma inversão por conta não, porque para mim o fluxo de compra está muito forte, entende? E é justamente isso. Se você for ver o Times in Trades, ele inquestionavelmente bem mais comprador que vendedor. Deixa eu ver a pergunta do Alisson. Sempre vejo pelo Superdom do TRID de FQ que alguns cancelamentos vendem em todos os níveis sempre que antecede o movimento. Não, na verdade, assim, sempre tem cancelamento pequeno mesmo, seja na compra ou na venda, por conta do dinamismo, por conta do forte número de players, mas para mim não é uma coisa que eu considero como, é super relevante, enfim, vai me chamar atenção para outro tipo de coisa. Ainda sobre as corretoras que normalmente vocês perguntam bastante, o que vocês podem fazer, e eu vou até fazer aqui na tela que fica gravado, é colocar o ranking da corretora no período. E isso pode ser uma dica legal, tá? Você coloca o ranking das corretoras, um no período diário e um do lado no período de 60 minutos ou 30 minutos. Por quê? Porque você vai ver se essa corretora está atuando no sentido que ela vinha atuando ou está começando a atuar no sentido contrário. E daí, evidentemente, como eu disse no texto de hoje, você nunca tem convicção de um movimento, mas, evidentemente, isso pode chamar atenção para uma realização, para um stop, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, inclusive, conforme vocês comentaram, de fato, a Tullet é o segundo maior player vendido do dia e nos últimos 30 minutos aí, ela comprou de forma típica bem mais do que o mercado, 1.560 contratos nessa região, principalmente do 44. Então, tudo isso reforça mais ainda o que a gente está comentando sobre esta região. Né? Você acompanhou o início do pregão de hoje? Não, não acompanhei. Posso ver depois e tal, qualquer coisa manda a gravação, mas eu não cheguei a ver, porque para mim não. Vocês perceberam como ia rolar stop na venda de fato?
E eu tô vendo que assim, é isso que está faltando. É isso que está faltando. Ver um pouco além, um pouquinho mais do que está rolando no mercado. Percebam que, de fato, a Telet tem essa urgência na compra. Na verdade, a Telet se aproveitou da liquidez que estavam dando a 45, né? Se você for olhar estritamente o preço médio de execução das ordens de venda da Telet, seria a região do 41. Como ela está atuando na compra meio forte nessa região do 45 e tal, acabaria chamando atenção, evidentemente, para stop. Até porque você vê a questão do preço piorado, a Telet tomou 44, tomou 45, está tomando 47. Então, tudo isso, como tem preço piorado na compra e está sendo contrário, chamaria atenção, se fosse por essa casuística, por stop. Mas tem que tomar bastante cuidado com isso, por quê? Porque pode ser que não seja o mesmo player, enfim, mas se fosse para a gente falar alguma coisa, seria a questão de stop mesmo. O mercado não andou, enfim, para aquele lado e foi uma bela de uma andada, né? Não sei se vocês percebem, a Guide passa para a segunda maior comprada do dia e a Guide também estava vendida no mesmo preço da Tullet, no 41. Então parece que existe uma desmontagem geral das vendas, o que vai pressionando o mercado para cima. Lugares que eu acho que talvez daria para ter tirado um pouco de proveito disso. O 43, que eu comentei com vocês, acho que o 43 foi interessante, mas tinha profundidade na venda, o que acabava inibindo um pouco entrar, acho que tornava a operação muito arriscada. É... Outro, outro lugar seria ali depois da que o mercado, que o 45 vira comprador e continuam tomando meio forte. Não sei se vocês perceberam. Que era a zona que estava absorvendo compra, renovando muita venda, tomaram o 45, continuaram tomando para cima e já vieram colocando um pouco de lote. Porque mostra que o comprador venceu a zona de absorção, né? Mas hoje, assim, não tem nenhum grande destaque. Nos últimos 30 minutos, a Telet, inevitavelmente e evidentemente, é o poder que mais toma. O mercado volta a 50, perceba que é um mercado que tem uma certa urgência na compra. O 50, evidentemente, acaba ganhando um certo simbolismo, porque é o meio do termo entre o 800. Esse 800, na verdade, ele é bem relevante, porque o Boletim Focus aponta para ele no fim do ano. E 900 que já marca ali a proximidade com os R$ 400 e tal. Então, é uma região que está muito marcada pela briga, né? O que falta, na verdade, é um pouquinho mais de profundidade e tal, mas o fluxo de venda, no geral, ele já não é aquela coisa forte. A gente vê que, além da Tullet, teve a Guide que deu umas forçadas, mas não tem mais quase ninguém atuando de forma tão evidente e tal, seja na venda ou na compra. Na venda tem um pouco de Bradesco e UBS, né, mas o UBS faz bastante arbitragem. Você vê que aumentaram a quantidade de lotes a 49, tanto a 49 quanto a 48. O mercado vai batendo, só que as agressões de venda são um tanto quanto pequenas, 10, 5, enfim. Talvez quem tem um perfil aí de bater um pouquinho maior seja Santander e Bradesco, né? XP toma bastante também, mas a XP, se a gente for olhar nos últimos 30 minutos, ela tá ali meio no 0 a 0 em relação a bater ou tomar. Mercadinho interessante, mercadinho interessante. Pro horário tá bem divertido. O que vocês acham?
Eu gosto de dormir depois do almoço, é coisa de gente morta. Cara, o cara dorme no almoço, ele não volta mais pro resto do dia. A verdade é que ele passa o resto do dia dormindo internamente. Pegaria no 45 na compra, foi bem bom esse cenário. Sim, o do 45 foi marcado pelo término ali da região de absorção, né? Tem que tomar cuidado que tem a galera começando a pressionar mais a venda, e a própria Telet já não está mais tomando. Não sei se vocês estão percebendo isso, mas a Telet vai diminuindo o ritmo dela de tomada, começa a bater, inclusive, e o próprio BTG vai chegando para bater. Então, assim, anteriormente, nas outras vezes, estava legal, tem a questão da profundidade e tal, só que, de certo modo, um pouco daquele jeito que estava na compra vai se desfazendo. É importante notar que quem trouxe o mercado lá de baixo para cá foi a Telet. Se a Telet para de tomar e começa, inclusive, a dar umas batidas, e agora entra BTG batendo, BTG que não estava fazendo bulhufas nenhuma, começa a bater, já meio que zoa o cenário. BTG vai começando a. BTG Bradesco vão começando a bater em cima dos 50. O mercado absorve. Na verdade, absorve ele briga, né? Tanto absorveu compra anteriormente, agora absorve venda, mas vai ficando meio estranho. Porque se a Telet não voltar também para defender, na verdade, no geral, a Telet vai soltando a mão da compra também. O grande problema de você pegar viés de player, player estopando e tal, é esse. Porque, assim, perceba que a Telet tinha 5 mil cacetadas contratos vendidos, com médio no 44, mas isso, puta, esses 5 mil contratos pode ser head. Não tem stop de head. Ou, quer dizer, desmontagem de posição, né? Existe head também para o contrário, evidentemente, a depreciação do dólar. Mas, enfim, o ponto é que a Telet foi um player importante. O que a gente vê agora é que o mercado não é descolado a 50,5, 51,5, praticamente sem agressão de compra. Tem que tomar bastante cuidado com isso, entendeu? Então pode ser uma realização de uma posição que o cara montou a 4 e pouco. Ninguém, e por isso que, assim, sempre muita parcimônia quando você pensa nesse tipo de coisa. 53 é a máxima do dia, 53 tem um pouco mais de lote, 52 também tem um pouco mais de lote. E o mercado veio para 51,5 de forma não natural. Não sei se vocês percebem isso. E o cara que estava puxando o mercado para compra, ele já não vai dando mais as caras. E o BTG, mesmo com essa ordem de 10, 10, 10, ele começa a impactar o mercado. Tem BTG e Bradesco junto. Itaú também. Tullet. Colocaram um pouquinho mais de lote a 50, a XP. O mercado até que absorveu, né, um pouquinho dessas agressões, já veio 50,5 com 50, 50 tem um pouco mais de lote, principalmente XP, XP 100, XP 50, Genial 50.
Pessoal peidando na farofa a 50 e cancelando o lote. Cancelando o lote a 50, mais ainda. Modal bateu 10, ou modal representando aí. Bradesco bateu 50. O mercado absorve bastante venda, né? E às vezes ele dá a querer entender com um pouco agressão de compra, mas a gente está na região de máxima e tal. Só que se essa agressão, se essa absorção de venda ficar muito evidente, tem que começar a tomar cuidado para uma coisa que pode acontecer quando começa a absorver venda em máxima. Vocês sabem o que, né? E hoje é quarta-feira ainda. Não, não vejo nenhum contexto, Bruno. Sim, extremamente perto de máxima. Tem que tomar muito cuidado com isso. Perdeu um pouquinho o fluxo de venda que tinha. Agora ficou meio sem volume. Então, mas esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Quem é que está tomando no mercado atual? Compra está muito diluída, entendeu? Dificilmente você vê um movimento grande diluído desse jeito. Na verdade, a XP está tomando, mas não é tanto contrato assim. Agora veio o Itaú tomando. Itaú tinha acabado de bater em cima do 2. BTG tomando, BTG tava batendo, agora vem para tomar. Subiram o lote lá de baixo por 48,5. Colocaram um pouquinho mais de lote a 2. Para mim, bem imprevisível. Bem imprevisível mesmo. Eu não confiaria nisso. Não, não porque tava parecendo engordando porco. Mas eu não vi cenário para engordando porco. Eu não vi cenário para se aproveitar do engordando porco. Mas não valia a compra justamente porque parecia que estava se formando engordando porco. Ah, então não lembro. Não lembro a hora então que o BSC levou ao mercado. Quem perguntou do lance da Telet aí, parece então que é muito mais um day trade típico, né? Dizer que a Telet tomou 44, fez o mercado fazer essa subida para cá, bateu uns 400 e pouco, deu mais uma tomada.
Para variar, né? Blefe. Só para variar. Notem que 56,5, na verdade, ele é um ponto importante do estudo de ontem. E tem profundidade na venda a 56 e o mercado vai começando a ficar bem vendedor em cima do ponto. Não teve absorção de venda ainda. Teve um pouco anteriormente a 54, mas acabei achando interessante por conta disso. Uma inversãozinha, né? De pelo menos 1,5, 2. Por conta da profundidade na venda. Então, basicamente, seria profundidade na venda, ponto importante, exaustão de compra, fluxo vendedor. Ponto importante, no caso, 56,5. Santander a 3. Quatro e meio com 3,5. Você vê que tem lote a 3, né? O mercado intensifica um pouco a venda, cancelaram lote a 3. Santander na compra 3. Santander, inclusive, que nos últimos tempos aí tá comprando, tá com média a 3. Bateram 3. Chegou a Renascença a 3, ô louco. Blefando para variar, mercado batendo a 2,5. Foi inversãozinha divertida essa. O mercado foi para cima da profundidade, né? Só que agora essa região aqui do 50, a gente viu que o mercado agora há pouco deu uma engasgada meio cabulosa, tem que tomar cuidado na volta com ela. Parece que está perdendo força na venda, vocês concordam? A 53, depois de bater um pouco os lotes. Sim, não, mais ou menos, médio. E vocês sabem o que é a 53, né? 53 é o que é a final. 53 é a máxima anterior. Agora, o lance é quando você olha, falta um pouco de profundidade na compra, né? Porque o fluxo vendedor perdeu força, isso é inevitável, tipo, isso é óbvio que aconteceu. Só que quando o mercado começou ali bater 53 com um pouquinho mais de vontade, já vieram cancelando o lote. Vamos ver se absorve venda. De toda forma, voltou um fluxo meio chato na venda, né? Nova Futura bateu cento e pouco, mas Nova Futura não tá nem na compra nem na venda.
Deixa eu só alterar uma coisa aqui. Colocaram lote A3, porque o 53 é a máxima anterior. Inclusive, anteriormente tinha dado um pullback aqui, né? A3. A gente diminuir a periodicidade do volume at price para 3 minutos. Você percebe que o 2,5 está virando uma região meio de briga. Absorveu tanto compra quanto venda. Só que o vendedor está meio forte por aqui, o comprador não está dando muito cara, muito as caras. Agora, para o pessoal mais chegado em ficar vendo correlação nas coisas, não sei o quê, quem pode estar realizando coisa por aqui é a UBS, né? A UBS nos últimos 30 minutos está batendo o mercado, batendo e no dia ela montou uma posição em torno do 43, 42 e pouco. Três com 3,5. De fato, né? Ele perde o volume na venda 3, mas não aparece muita compra e tal. E quando apareceu, foi absorvido. É, ninguém entra para defender a compra e vão colocando cada vez mais lote na venda. Cada vez mais o pessoal enfiando lote na venda, apareceu liquidez a 2,5. É algo que se alguém tivesse percebido e que faria sentido e estaria correto,
seria depois do fato do mercado não ter entrado com compra em cima do 3, o mercado não defendeu o 3 e tal, e começou a colocar lote ali a 5, 4,5, 4, tentar entrar a 3. Acreditando num cenário de rompimento, seria uma coisa possível. Mas veja que, pelo volume do dia, evidentemente, esses acabam sendo trades prioritariamente curtos, né? Majoritariamente curtos. Mas seria uma leitura que, se fosse feita, não estaria incorreta. Mas, pra ser sincero, assim, eu não consegui fazer. Me toquei depois que foi. Mercado voltando para a região do 3. Mas, de novo, a compra não é grande. Compras majoritariamente pequenas. Chegou aí só até 2,5 e já veio 1,5, 1. Sim, eu disse isso mesmo. Você disse que, pelo fato de não ter havido defesa no 53 na compra e houve colocação de venda na venda, caberia uma venda no 53. Sim, foi isso que eu quis dizer. Mas você vê que normalmente são operações curtas pela própria ritmo de oscilação do mercado, né? Cinquenta e dois, 51,5. De certo modo, sim. Até o 57, inclusive, deu uma inversãozinha, pouquinho de previsibilidade, né? Pelo tanto de agressão de venda e o mercado não ter descido e agora entrando compra, vale a pena uma compra no 51? Seria mais ou menos um cenário parecido com o que eu falei do 53, você concorda? Qual é o problema disso? Se você toma 51, o mercado pode prender onde? 52,5, que era onde estava prendendo. Só que aí 51 super difícil de tomar, porque vamos supor que você entra agredindo, pega o 51,5. Você tem que sair pendurando a 2,5, é muito inviável. Tipo, se fosse para fazer um ponto, sim. Inclusive teria dado agora, mas minha pergunta é, vale o risco? Eu acho que não. Acho que é muito desgastante, entendeu?
Tipo, por mais que haja coerência, eu acho muito desgastante. Porque você tem um espaço muito pequeno para trabalhar com o mercado. Justamente, ó. 2,5 já não tem compra. Ou seja, a compra realmente não dá as caras em cima do 3. E aí, qual é o grande problema? É que se você executar essa ordem, se você fizer a execução dessa ordem de forma errada, sem prestar atenção ao preço que você está tomando, você vai acabar executando errado e tomar os 52 ou 52,5. Aí ficou pior ainda. Sim, é um teste de paciência, mas é um teste de paciência que eu acho que a maior parte está precisando. Não, cara, não tô revoltado, não. Mas é que precisa aprender que mercado sem volume não adianta você querer brigar com ele, que você acaba estopando rápido. O mercado tá sempre certo. Você consegue perceber, Henrique, que realmente tá rolando isso, assim, 53, o mercado morreu e tal, então acabaria que ficaria difícil, né? Você girar dentro dessa faixa muito estreita. Acho que assim, às vezes operar é justamente não fazer nada. Vou fazer até um café agora. 52, 52,5. Então, eu tenho 53 também como ponto importante. Na verdade, o estudo pré-market de ontem foi bruxaria, tanto para ontem quanto para hoje, né? Foi muito alinhado. Não, ontem foi máxima, mínima e fechamento. Eu olhei depois o gráfico do dia, fiquei. O negócio foi esse, cara, bizarro. Se fosse escroto, já ia lançar um vídeo no YouTube. Eita, finalmente andou, hein? Vocês viram que daí, tipo, 51 ali, se você quisesse pegar um pouco mais, ia ser o quê? Stopzito. Mas, não sei se vocês raciocinaram para o lado contrário. O 53, a gente viu que o mercado perdeu 53 para baixo, então não era pullback no 53. Essa volta ao 53 sem compra, vocês conseguem encarar, interpretar isso? Tipo, vocês, assim, logicamente, o que poderia ter sido?
Se não é um, é outro, né? Nesse caso. Não. Não curto esse tipo de coisa. Na verdade, eu já fui convidado, mas não faz meu perfil. Mercado colocou lote a 50. Mercado blefando, trouxe um pouquinho de lote a 53, não sei o quê. Mas de fato perdeu 53 para baixo. E outra, na verdade, eu estou até saindo da área educacional, né? Vocês serão os últimos. Pois é. Acredito que esse seja meu último ano. Como trader não, mas dando mentoria, né? Daí pra frente eu vou ficar principalmente nos meus valuation da vida, porque sei que o mercado veio pro 48, cara. Que louco. 5 pontos. Mas esses 5 pontos eu já não achei tão previsível, não. Acho que pra mim ali a travada 49,5, 50 já seria tchau. Queira ou não, mercadinho legal, né? Pro horário, interessante. Acho que tira um pouco aquele estigma que, mercado da tarde não dá para operar, que não sei o que, você tem que operar das 9 às 11, pede a demissão lá e vem operar. Esses cagadores de regra me geram úlceras, cara. Sim, teve um pouco, mas também era blefe, né? Vocês percebem que o mercado perde força na venda 47? Assim, meio que de forma um tanto quanto nítida? Mas falta alguma coisita. Tem um ajuste. É, nesse de venda Itaú. Mas agora 47 deu uma exaustão de venda assim bem típica e clássica. Já, bem tarde. Acho que seria coisa ali para tentar um 7,5 da vida, 8 eu já acho tarde, até porque o mercado também não está querendo tomar muito além do 8,5, né? Não uso. Na verdade, eu nunca usei. Acho que tinha na minha tela por ter, porque um dia eu fui dar aula, perguntaram o que era, eu coloquei na tela para explicar. O que eu uso de maneira geral é Times in Trades, book de ofertas. Meu gráfico aqui fica colorido, tape reading, cara, eu nem lembro nem mais o que significa essa sinalização.
Porque, ó, Brasil é a quarta pior economia entre países do G20 no primeiro trimestre. Para variar, né? Para variar. Bolsonaro se encontrará com Trump no Japão. Vocês viram isso? Que um militar de um voo presidencial que estava levando a delegação do Brasil para o G20, da alta cúpula, foi preso com 30 e poucos quilos de cocaína? Mano? Não, o governo já não tá bom, né? Aí um bosta faz isso. O Brasil não é para amadores, amigos. Definitivamente o Brasil não é para amadores. Deixa eu ver as perguntas. Se o mercado já vem fraco para um ponto importante, tem profundidade da exaustão, já seria um motivo para entrar? Já sim, cara. Já seria um motivo para entrar. Pô, cara, mas é foda, né? Porque assim, o que acontece? A Previdência, não sei se vocês estão percebendo, ela está sendo muito atrasada também por distrativo, elementos de distração. Isso é mais 2 semanas a partir de agora discutindo isso. 47 deu aquela segunda chance, né? Tipo, olha, foi bonzinho. Dono da Ortopé e Capodarte pede recuperação judicial. Não sei se vocês sabem, mas a indústria de calçado no Brasil tá sofrendo pra cacete, mano. Nordeste, inclusive, é uma região bem importante na produção de calçado. Os pedidos de recuperação judicial dispararam. Tem a Grendene, inclusive, né? Em Sobral, no Ceará, que também tá tomando porrada. Desde 2018 é só buraco para baixo. Crise econômica, né? As famílias preferem comprar comida, comprar chinelo. Mercado muito bom pro horário, hein? Oportunidades claras. Aí eu fico meio bravo, porque tem uma galera que é mó preconceituosa com o mercado da tarde. Eu falo, não, eu tô achando que você não tá lidando bem com a volatilidade da abertura, porque você não opera o mercado das 2 horas. Aí tem uma galera que fica meio brava comigo, porque não tem volume. O volume de compra ainda é meio forte. Ah, depende, depende. Cedo é melhor se você sabe lidar com a volatilidade. Se você fica igual barata tonta porque o mercado andou 10 pontos e você não pegou, é mais fácil pegar o da tarde. E eu gosto do mercado das 14. Sempre gostei do mercado das 14. O que tem de legal de notícia agora à tarde? Vamos ver.
O ano já está acabando de novo, né? Rodrigo Maia diz que definição sobre inclusão de estados e municípios na reforma sai nessa quarta. Na verdade, a mentoria individual é simples. Planilha, a gente vai mandando planilha a cada 5 dias operados, por isso a importância das planilhas também. E daí eu vou conversando, dando ajustes. Tipo, a primeira planilha, sugiro alguns ajustes. A pessoa faz, não faz, enfim. Com base nisso, a gente vai marcando conversa individual para eu dar um feedback melhor sobre o que eu estou vendo e o que eu acho mais urgente mudar. Então, a porta inicial para a gente marcar as mentorias individuais são as planilhas. Por isso que é importante também dar continuidade a elas. Não, se você for ver, assim, veio com a venda bem fraco, né, para 47. Mas, puta, meu cenário meio tá se desfigurando, assim, porque não tem mais profundidade. Vi sim, grande, te respondo ainda hoje. Bom, vocês têm dúvida, pessoal? Alguma coisa queiram perguntar? Eu acho que foi bem proveitoso o Discord de tarde. O mercado foi, de certo modo, responsivo ao que a gente queria mostrar. Achei que teve exemplos bem interessantes. Acho que estava sentindo falta de fazer um Discord mais proveitoso, porque o mercado da manhã não tá muito satisfatório nos últimos dias. Sim. Então tem que. Acho que teve algumas coisas bem relevantes, assim. Tipo, antes do. Acho que o ponto alto da discussão aqui foi exatamente aquele stop que talvez muitos tomariam a 46 no início de tudo. Vocês lembram? Que eu comentei, olha, não vale a pena a venda porque o mercado tem uma urgência um tanto quanto forte na compra. Percebido que esse tipo de erro é muito comum.